agenda é super lotada. E eu fiquei encantada com a sua postura, né? Desde 2013, quando eu discutei no seminário lá no México, né? Você falando justamente das tecnologias, mas não como um fim, que geralmente é a abordagem da maioria das palestras, né? Que a gente escuta quando tem o tema das tecnologias. Mas as tecnologias como um meio, e um meio para fortalecer processos de participação, e não qualquer participação, né? A participação das mulheres, orientada ao empoderamento, a participação na tomada de decisão das mulheres. Então, eu acho que é uma perspectiva muito interessante e que, principalmente agora que os direitos humanos à água e saneamento estão, né, já no México já está na Constituição desde vários anos, no Brasil parece que vocês ainda estão lutando para que isso se assuma como um direito constitucional, né? Mas isso já é uma plataforma muito interessante para poder continuar impulsando a participação das mulheres nos processos e, principalmente, que consigam aceder à água de maneira mais justa, mais equitativa e sempre participando em processos de toma de decisão. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui com a gente vão ficar também encantados com a sua postura, igual que eu fiquei tantos anos atrás. Bem-vinda e obrigado novamente. Boa tarde, eu quero agradecer o convite, né, sobretudo da Denise, a possibilidade da gente estar de novo, né, juntas, mesmo que virtualmente, né, trocando. A Denise é uma amiga querida que eu conheci também nesses caminhos aí da universidade, da pesquisa, mas que tem várias amigas em comum que eu fiquei muito surpresa também, né, de ver. Então, é muito bom quando a gente vai se encontrando também com outras pessoas, né? E eu quero agradecer demais esse convite, essa oportunidade também da gente apresentar um pouco o que vem sendo não só um tema, né, transversal na nossa atuação. Eu vou falar um pouco muito rapidamente. Eu sou professora na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aqui em Recife, eu morei um tempo no sertão, mas a gente vem mantendo várias pesquisas e projetos de intervenção, de ação no semiárido brasileiro, né? Isso tem sido, para mim, um tema não só de estudo, mas também um tema de ação política. Eu também venho contribuindo com as discussões da ASA, da Articulação do Semiárido Brasileiro, que para mim também tem sido um processo bastante importante, né? E também pelo GT de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, né, que eu faço hoje, atualmente, sou da coordenação colegiada desse grupo. Então, eu vou trazer para vocês aqui, né, um pouco essa experiência e esse olhar desde essas experiências, né, assim, mas também um olhar do que a gente considera, né, como um processo social e político, né, de construção da autonomia das mulheres no semiárido a partir de um tempo muito curto, né, que é esse tempo aí de acesso a essas tecnologias. Eu também quero aqui dizer que tem várias colegas, viu, Denise, aqui nessa sala, então quero saudar aqui a TT, a Anastácia, que é minha colega de universidade também, né? Então, assim, tem várias pessoas aqui que eu sei que têm tão condições quanto eu de estar fazendo essa palestra, né? E eu espero que a gente possa também trazer essas experiências aqui nessa roda agora. Então, eu vou socializar com vocês, se sintam à vontade também para contribuir, né? Se quiserem intervir, enfim. É importante a gente sempre localizar, né? A gente se localizar. Então, da onde a gente está falando, o que é esse semiárido, né? Esse semiárido representa hoje 12% do território nacional do Brasil, né? Não é pouca coisa o que a gente está falando.
e ele é aproximadamente 57% do território do Nordeste do Brasil, né? A gente está falando de um território que comporta, em que vivem 27 milhões de pessoas. Se eu for comparar com populações de países europeus, eu extrapolo aí a população da Espanha, Letícia, Oi? só um minutinho, é que continua na primeira página, você já está falando da segunda, não é? Não passou? Eu estou no mapa. No meu não passou, não. No de vocês passou? O meu eu continuo na portada da palestra. E vocês, assistentes? Vocês Passou, agora passou. passou? Passou? Então tá. Passou? Passou. Esse semiárido, então, ele, né, essa população, ela é uma população bastante significativa, né? Nós estamos falando de aproximadamente 1.262 municípios, né? E é o semiárido mais populoso do mundo, né? E que ele representa também, e que para a gente é super importante pensar isso, né? Que 44% dessa população vive na zona rural, né? Entendendo, e aí eu acho que tanto o questionamento a essas divisões entre rural e urbano, e nas cidades menores do semiárido, a gente tem muita dificuldade, né, de fazer essa divisão tão clara, mas a gente respeita um pouco essa delimitação que o próprio IBGE traz, né? E 29% da agricultura familiar do Brasil vive no semiárido. E isso também para a gente é um dado significativo, né? Do que a gente está falando, do que seja essa agricultura de resistência, uma agricultura de diversidade, né? Uma agricultura que traz para a gente também vários ensinamentos. Bom, o seu bioma, né, característico desse semiárido é o que a gente denomina de caatinga, né, que traz também para a gente um desafio da preservação, do reconhecimento desse bioma, né, e ajuda a gente nesse diálogo com esses novos temas do que seja justiça ambiental e climática. É um semiárido que apresenta um déficit hídrico, e esses dados vêm sendo atualizados. A professora Francis Lacerda, ela é uma pesquisadora e ela mostra, por exemplo, que esse dado de 600 milímetros por ano, ele não representa mais o semiárido brasileiro, tem chovido menos do que 600 milímetros, né? E tem regiões que chove bem menos ainda. Mesmo assim, ele ainda é o semiárido mais chuvoso, né, do planeta, com essas chuvas escassas, né? E aí a gente também pode pensar juntos um semiárido que traz consigo uma visão, né, de miséria, um lugar da seca, uma região da pobreza, e isso se justifica mesmo, né? A gente tem os IDHs mais baixos do Brasil e uma população que vive em extrema pobreza, um elevado índice de uma população que vive em extrema pobreza. Então, essa visão de um semiárido como lugar de miséria não está descolada de uma realidade, né? Mas você também se contrapõe a uma lógica de convivência com o semiárido, contra a ideia de combate à seca, né? A gente não vai se aprofundar aqui nisso, mas essas duas concepções constroem projetos de desenvolvimento distintos, né? Então a gente tem essas narrativas distintas, né, que estão em disputa, esse lugar da miséria, da fome, da pobreza versus um lugar de lutas, de resistências camponesas. A gente vai olhar a história do semiárido, né, do cangaço, Canudos, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, enfim, o surgimento do polo sindical, da própria ASA, enfim. Então, é nesse ambiente, né, que a gente também desenvolve as experiências, e que essas experiências são vivenciadas cotidianamente, né? Eu trago aqui uma foto emblemática das mulheres trabalhadoras rurais. Desculpa, Letícia, continua onde estamos, o semiárido brasileiro. Sim. Que pena. E agora, passou?
Tá a foto. Aham. E você Eu acho que eu vou pulou deixar assim, então, justamente né? como você estava falando com o semiárido. Aham. Talvez seja melhor deixar, então, sem ser na tela cheia. É que para a gente não está na tela cheia. Não tá. Então, Tenta de mas novo. assim Botar no modo cheio. vocês estão vendo as fotos das mulheres. Sim. Sim, Se eu dá uma... se eu coloco assim, e se eu passei, passou? Não. Não. Então eu vou deixar sem tela cheia, tá Ok. bom? Tá. Não sei o que está acontecendo. Bom, eu trago essas fotos, né? Elas fizeram parte do meu estudo de tese na época sobre o movimento de mulheres trabalhadoras rurais e vendo que as mulheres sempre estiveram, né, nos processos. Aqui são fotos delas nas frentes de emergência, na construção de barragem, de poços, né? Nessa outra aqui a gente está vendo as mulheres construindo uma barragem. Então, a questão da água e do acesso à água e das mulheres como sujeitos nesse processo sempre esteve presente, né? A questão é como que elas são reconhecidas, né? E qual é o lugar que elas vão ocupar no acesso a essas tecnologias, né? Então, essas são fotos que remontam a uma seca que nós tivemos aqui no Nordeste, de 84, em que as mulheres se organizaram. E aí tem todo esse fundo, né, que faz com que surja um movimento de mulheres trabalhadoras rurais em torno da luta delas para a inserção nas frentes de emergência, né? O que eram essas frentes de emergência? Eram essas frentes de trabalhadores que eram contratados pelo Estado para construírem essas obras de combate à seca, né? Então, as barragens, os açudes, enfim. Era um pouco, esse era o contexto nessa época, né? Bom, então, por que é importante para nós discutir, pensar junto, pensar sobre as mulheres e as tecnologias de acesso à água no semiárido brasileiro, né? Bom, por esse contexto, nós não estamos falando de uma região qualquer, né? Nós estamos falando desse território que eu rapidamente apresentei aí para vocês, né? E aí a gente se pergunta, então, qual é o papel das mulheres agricultoras familiares do semiárido brasileiro na gestão e manejo das águas para consumo e produção? E aí eu quero também especificar com vocês dessa categoria agricultura familiar, né? A gente está trabalhando com a categoria agricultora familiar, entendendo, né, que essa é uma categoria de ação de política pública, e as políticas que a gente vai apresentar aqui são políticas públicas que precisam desse recorte, né? Mas são mulheres camponesas, indígenas, quilombolas, assentadas de reforma agrária, mulheres sem terras, ribeirinhas, pescadoras, enfim. Nós estamos tratando de uma diversidade de mulheres e de forma de relação com a terra e a natureza, né? A gente não quer aqui uniformizar as mulheres do semiárido, né? Existem uma diversidade, uma riqueza de mulheres que vivem, que se expressam culturalmente, que têm uma relação com a terra e uma relação com a água muito diferenciada, né? Então, nós estamos falando, mesmo assim, nós estamos falando de mulheres que vivem sobre a opressão do patriarcado, do capitalismo e do racismo ambiental, étnico e cultural, né? E que essas são formas de violência que vão se materializar, né? Na injusta divisão sexual do trabalho, na concentração de terras e de água, né? Na exclusão das mulheres do acesso às políticas públicas. Então, a gente volta para pensar sobre a importância do reconhecimento da visibilidade dessas mulheres como protagonistas das práticas de cuidados e reprodução da vida, mas também como sujeitos políticos, né? O que a gente vê na maioria dos estudos é a constatação de que são as mulheres, Denise, as responsáveis pelo trabalho de manejo da água, de gestão da água e e tudo o que envolve, né? A alimentação da família, dos pequenos animais, mas a gente também a gente precisa se perguntar por que, né,
é assim, e qual é o peso que se dá e qual é o custo que as mulheres pagam por ser assim, né? Então, bom, a gente traz aqui no campo dos estudos, né, de gênero e feminismo. Então, gênero para a gente é uma categoria de análise que nos ajuda a desvendar, a desvelar as relações, né, entre os sexos, sociais de sexo, enfim, que são relações de poder, né, e aí disso se desdobra o que a gente chama das mudanças nos papéis de gênero, né, e é importante a gente trazer essas categorias, porque quando a gente está pensando o acesso às tecnologias como a cisterna, o que muda nas relações de gênero, né? O que muda nesses papéis sociais que são destinados às mulheres como cuidadoras, como as protagonistas do trabalho, né, doméstico e de cuidados? Isso para nós é uma pergunta, mas que também ela serve como uma orientação na ação da implementação da política pública, né? Isso é super importante. Então, pensar que essa discussão, né, a exploração das mulheres e da natureza são dois lados da mesma moeda, né, da utilização de recursos naturais sem custos, e aí tem todo um debate da economia feminista, né, sobretudo as feministas comunitárias, as feministas espanholas, que vêm trazer também para a gente algumas ideias, né, da interdependência, da ecodependência, né, da exploração da vida ou da insustentabilidade da vida, né? E aí é necessário também que a gente consiga trazer a incorporação dos anseios das mulheres rurais nas discussões sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Eu não vou aprofundar nisso, eu sei que esse é um tema que você, Denise, tem, né, mergulhado muito, mas é fundamental que a gente assegure o olhar das mulheres sobre temas chaves, sobretudo no campo internacional, né? E que as mulheres vêm sendo negligenciadas e também silenciadas. Bom, nesse campo, né, assim, o não reconhecimento das mulheres como sujeitos de direito ou sujeitos políticos está pautado numa lógica de que o Estado é patriarcal e ele marca as concepções de políticas públicas e seus arranjos institucionais. A gente tem uma longa discussão sobre isso, né? Mas as próprias concepções de políticas públicas pensadas para uma ação, elas não reconhecem as especificidades das mulheres, e aí por isso que a gente coloca que, com o movimento de mulheres organizado, se avança na capacidade de intervenção e de proposição de novos arranjos de política pública, e eu vou mostrar um pouco como a P1MC, a primeira água e a segunda água, incorporam questões específicas para as mulheres, né, a partir desses questionamentos. Uma outra questão fundamental é questionar a ideia de família como espaço harmônico e sem conflitos, né? As políticas públicas, sobretudo para o meio rural brasileiro, elas ainda são baseadas numa lógica familista, né? São políticas para a agricultura familiar, são políticas para a família. Então, eu estou falando do PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, eu estou falando, né, da própria assistência técnica, extensão rural, né? E aí nós somos contra a família? Não, mas a família ela é composta por sujeitos distintos, que têm racionalidades distintas e que muitas vezes têm interesses e desejos distintos, né? Quando eu olho para uma política pública que centra sua lógica de ação no chefe da família, né? Eu estou excluindo aí um conjunto de atores ou de sujeitos para serem beneficiários de política pública, como as mulheres, os jovens, enfim, né? Eu também não vou me aprofundar nisso, porque eu acho que isso também dá um outro seminário, né? Mas é importante a gente ter esse pano de fundo. Problematizar o conceito de trabalho produtivo e reprodutivo e a própria divisão sexual do trabalho, né? A gente vem mergulhando muito nos estudos de gênero e feminismo no meio rural brasileiro a partir
também da necessidade de entender que essa dicotomia entre trabalho produtivo e reprodutivo, nós precisamos avançar, né? Tivemos estudos potentes que nos trouxeram as questões, né? Como os estudos da década de 80, da década de 90, né? O peso do trabalho leve, toda a discussão do trabalho produtivo e trabalho de cuidados e o trabalho reprodutivo, como que a agricultura familiar se colocasse simplesmente a partir dessas duas lógicas, né? Mas hoje a gente entende que o que é composto de trabalho produtivo e reprodutivo, essas duas categorias escondem um conjunto de trabalhos, né, que vai para além da lógica da produção e da reprodução. Né? Então, você traz a dimensão do cuidado, traz a dimensão da sustentabilidade da vida e questiona a complementariedade ou essa ideia de harmonia do trabalho da agricultura familiar. Né? Tem uma outra questão que é fundamental para a gente pensar tecnologias sociais no semiárido, ou as tecnologias, né? Primeiro, entender que o conhecimento ele ainda está no âmbito do masculino, né? O saber fazer ele é reconhecido como uma prática masculina, e isso implica em acessos desiguais às tecnologias, às políticas públicas, enfim, né? À terra. E aí eu gosto muito de pensar e trazer essa reflexão, né, para cá, é que a tecnologia social, mesmo as tecnologias, né, quando a gente fala assim, que são as mais bem pensadas, né, com as melhores das intenções, ela não é neutra. Né? A Donna Haraway e todos os estudos que vêm a partir do Tratado Ciborgue, ela vai mostrar a tecnologia, ela foi pensada por homens para serem aplicadas às mulheres. Né? No campo reprodutivo, isso tem sido um tema muito interessante. Né? Todas as tecnologias que foram pensadas para o corpo feminino a partir de uma lógica masculina. E a mesma coisa a gente traz para pensar as tecnologias do semiárido, né? As tecnologias sociais. Eu me lembro, a Anastácia está aqui na sala e outras colegas que eu sei, TT, que conhecem o semiárido, mas as mulheres, por exemplo, elas têm muita dificuldade de tirar a água de dentro da cisterna, porque ela é pesada, né? Ou então tem certos tipos de arranjos que são feitos para tirar água da cisterna que não são pensadas para a lógica das mulheres. Né? Isso é um exemplo assim, que eu estou trazendo muito superficial, né? Mas que tem se colocado como uma questão para a gente poder também aproximar as tecnologias sociais para a vida das mulheres e dessas mulheres, né? Então, pensar que nós estamos falando de mulheres na sua diversidade, mas também que são mulheres que faz muito pouco tempo, Denise, que são reconhecidas como sujeitos de direito, né? Então, se eu vou olhar, por exemplo, aqui a linha do tempo, né, da construção das mulheres rurais como sujeitos políticos no Brasil, eu vou ter ali, né, a década de 50, de 60, as ligas camponesas, eu tenho, em 95, o direito à sindicalização da mulher rural. Né? Eu tenho, em 84, 85, as mulheres se organizando pelo direito à previdência e à licença maternidade, depois elas serem reconhecidas como trabalhadoras pelo Estado, né? Mas só em 95, gente, as mulheres têm o direito à sindicalização. Eu não estou nem falando de mudar a estrutura do Estado, eu estou falando de mudar a estrutura dos sindicatos. Né? Então, a gente vai ver, Denise, que e há esse adensamento das ações específicas para as mulheres rurais a partir dos governos populares, né, que nós tivemos, quer dizer, de 2003 a 2018, 2016, nós tivemos aí esse adensamento de política, mas até hoje, né, nós temos um vácuo muito grande no que se refere à documentação da trabalhadora rural, por exemplo. Para mim, essa é uma política, uma ação de política pública que demonstra
toda essa ineficiência do Estado no reconhecimento das mulheres rurais como sujeitos políticos. Quer dizer, se eu não tenho nem documentação, como é que eu vou acessar políticas públicas? Como é que eu vou acessar a terra, né? Enfim, então, essa é uma linha do tempo para a gente entender que são 20 anos apenas, né? São 20 anos apenas de acesso ao reconhecimento, a políticas públicas a partir do reconhecimento de que as mulheres rurais são sujeitos, né? Então, a gente traz aqui uma comparação também muito rapidamente, né? As mulheres no mundo, né? As mulheres rurais representam 20% da força de trabalho, isso na Ásia e na África vai para 50%, e no Brasil nós estamos falando de aproximadamente 47% da população rural. Então, o que representa 15 milhões de pessoas, né? Mas essas mulheres, elas têm muito pouco poder, né? Tem muito pouca decisão sobre a produção, tem muito pouco acesso à terra, e eu também quero trazer aqui para vocês alguns dados para a gente entender a importância das políticas públicas ou de políticas públicas que se destinem a reconhecer essas desigualdades e a enfrentar essas desigualdades, né? A cisterna, como a Denise falou, e eu vejo as cisternas, e aqui também eu quero localizar quais são as tecnologias que a gente vai estar discutindo, né? Que são as cisternas da primeira água e da segunda água. Elas são um meio, um instrumento para o enfrentamento a essas desigualdades. Elas não são o fim. A mulher ter acesso à cisterna não vai necessariamente mudar a vida delas, né? Elas precisam ter o acesso à tecnologia acompanhado de um processo de formação, um processo de construção de autonomia e da chegada de outras políticas públicas que vão estar contribuindo para que essas mulheres enfrentem e construam a sua autonomia, né? Enfrentem o patriarcado, enfrentem essa estrutura de desigualdade e construam a sua autonomia. Bom, e aí ontem eu pedi para a Anastácia a tese dela, e estava hoje assim, né, folheando desde ontem, olhando, e aí ela traz, eu acho que ela está aqui, não está? As pessoas podem falar, Denise? Lógico, é tá. Só... Aí, eu não sei se... Anastácia, pode falar, Anastácia. Posso falar? Me escutam? Tá. Pronto. É que eu não estou vendo, aí eu fico doidinha. Pronto, mas eu não sei se o vídeo vai, acho que agora sim. Eu estou na UAST, está bem estável aqui, se eu desaparecer, mas eu apareço novamente por causa da internet aqui. Muito bom. Obrigada, Anastácia. Então, a Anastácia traz na tese, né, práticas tradicionais de adaptação a secas no semiárido brasileiro, um estudo de caso na cidade de Triunfo, e aí ela diz na tese dela, né, as mulheres rurais e a água estabelecem ligações com a vida e com as desigualdades. Com efeito, as mulheres sofrem desigualdades de gênero por assumirem uma tripla jornada de trabalho, além da distinção das vias de acesso à água, em comparação com as mulheres do meio urbano, uma vez que estas dispõem de sistemas de abastecimento que, mesmo precarizados, ainda apresentam vantagens em relação ao meio rural. Eu fui fazer várias pesquisas, Denise, eu até venho provocando agora as meninas, as mulheres da ASA, da Articulação do Semiárido Brasileiro, porque eu acho que a gente precisa avançar no que significa, Anastácia, a qualidade do acesso das mulheres a essas tecnologias. O que mudou efetivamente na vida delas em termos concretos, né? Assim, por exemplo, o número de horas trabalhada, né? Como é que a gente mensura isso, né? A gente precisa trazer isso, a gente precisa pensar juntas. Eu fiquei procurando, por exemplo, pesquisas que trouxessem, Denise, diminuição do trabalho das mulheres a partir do acesso à cisterna, questionando a lógica de que, bom, as mulheres têm que se locomover
vários quilômetros, gastar muito tempo para buscar água, né? Por exemplo, na época de seca. E tanto o trabalho da Anastácia como vários outros trabalhos trazem esse relato das mulheres, né? Hoje também está valendo o trabalho da Priscila, não sei se ela está aqui, mas ela também traz o relato dessas mulheres, né? Como essa memória de que esse trabalho era meu, eu que tinha que buscar água, era uma responsabilidade minha, né? Mas eu acho que a gente precisa agora partir para um segundo momento, que é dizer assim, bom, houve mudanças, né? E eu quero traduzir isso em números, né? A gente precisa construir números. Mas olhando novamente para essa desigualdade, para essa realidade de desigualdade, né, do Brasil, a gente precisa também entender que ela é real, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, vocês feministas são muito ideológicas, né? Então eu comecei a aprender que eu preciso trazer dados para que as pessoas entendam do que a gente está falando quando está falando de desigualdade de gênero, por exemplo, né? Então, apesar das mulheres serem praticamente 50% aí da população rural no Brasil, né? Elas ainda têm um índice de escolaridade baixíssimo, né? O índice de escolaridade das mulheres rurais no Brasil, por exemplo, ele é um dos piores índices do mundo. Apenas 4,7% das mulheres têm um curso superior completo. Quando eu estou falando de escolaridade, eu não estou falando de saber, né, gente? Eu não estou falando de conhecimento, mas eu estou trazendo um dado, né? Porque a gente precisa desses dados para poder compreender essa realidade. Eu não estou dizendo que 44% das mulheres rurais têm o ensino fundamental incompleto, elas são burras, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que 44% dessas mulheres não tiveram acesso a uma escolarização formal, né? E isso é muito grave. Se eu junto as que têm o ensino fundamental incompleto com a sem instrução ou com a instrução com a frequência de menos de um ano, eu vou para mais de 50% das mulheres rurais do Brasil, gente. Né? Então, são mulheres que não têm acesso à educação formal, muitas mal sabem escrever o nome, né? Assinar o nome, e isso vai se desdobrar do não reconhecimento delas como sujeitos de direito, né? A gente vai ver, por exemplo, que o acesso dessas mulheres à documentação também é baixíssimo. Não é à toa que uma das primeiras demandas do movimento de mulheres rurais organizado no Brasil foi a política de documentação da trabalhadora rural, né? E ela ainda é vigente. Quando eu vou olhar para os estabelecimentos rurais por gênero, e aí eu estou falando de rural, agricultura familiar, agronegócio, grandes fazendas, eu estou falando de tudo aqui, viu? Eu não estou distinguindo a agricultura familiar da agricultura convencional, nada disso, tá? Eu vou ter que apenas 19% dos estabelecimentos rurais no Brasil são gerenciados e estão no nome de mulheres, mesmo com a política de documentação conjunta, né, que passa a ser obrigatoriedade a partir de 2008. Então, há um abismo, né, no acesso à terra entre homens e mulheres, que é uma coisa impressionante aqui, né? Mas, mesmo assim, desses 19% de mulheres, 57% das mulheres que são responsáveis pelos estabelecimentos agrícolas estão no Nordeste brasileiro, né? E aí a gente tem toda uma discussão sobre a feminilização do rural, a saída dos homens para trabalhar em outras atividades, enfim, né? Mas a gente também não vai entrar nesse debate aqui. Quando eu vou pegar o acesso à principal política pública para a agricultura familiar no Brasil, Denise, e aí eu também caio para trás, né?
porque eu vou ver que apenas 28% dos contratos do Pronaf estão no nome de mulheres, né? 72% dos contratos de Pronaf estão no nome de homens, né? O Pronaf é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Eu também não estou entrando na qualidade desse Pronaf, tá certo? Porque a Célia Watanabe fez uma pesquisa agora mostrando que esse dado, quando eu vou qualificar no tipo de Pronaf, Denise, o Pronaf B é onde as mulheres estão inseridas. E qual é o Pronaf B? Né? É aquele Pronaf mais pobre, é o Pronaf do que a gente chama daquela agricultura familiar 100-100. Né? Então, eu nem vou entrar nesse debate aqui, mas só para a gente ver tamanha desigualdade que se coloca para a gente, né, entender o que a gente está falando. Ora, do total de contratos de Pronaf mulher, né, de Pronaf, desculpa, apenas 0,5% foi do Pronaf mulher, que é uma linha específica do Pronaf. Né? Então, assim, é um negócio que a gente olha e a gente pensa que avançou muito, mas quando eu olho no todo, eu falo assim, nossa, quanto ainda temos que avançar, né? Por último, quando eu olho para a assistência técnica, que é uma política pública importantíssima para a agricultura familiar no Brasil, menos de 2% dos contratos, Anastácia, TT, que eu sei que está aí, outras, são para as mulheres, 2%. Então, assim, nós estamos falando, Denise, de uma estrutura de desigualdade muito grande, né? E nós estamos falando de uma estrutura de desigualdade de acesso a políticas públicas que poderia ser, por exemplo, um instrumento para o enfrentamento a essas desigualdades. Né? Mas quando essa política pública ela é pensada a partir de uma lógica patriarcal de reprodução dessas estruturas, ela não muda nada. Por isso que eu não tenho um romantismo de achar que as mulheres, por terem acesso às tecnologias, vai mudar a vida delas. Não vai, né? E aí, por que é importante uma leitura de gênero no acesso à água e às tecnologias sociais, né? Porque é uma invisibilidade total do trabalho das mulheres como agricultoras e como sujeitos políticos, né? Se eu olho esse histórico de acesso às políticas públicas e de políticas públicas com ações específicas para as mulheres, isso é muito recente, né? Então, eu preciso descer essa escala, entende, Denise? Eu preciso olhar para esse acesso à tecnologia e trazer essas questões para entender em que medida o acesso a essas tecnologias vai contribuir para as transformações estruturais, porque senão elas vão reproduzir essas relações estruturais, né? E, mais uma vez, eu trago aqui a tese da Anastácia, em que ela diz, né? As mulheres do sertão merecem destaque pela sua resistência, pelos seus conhecimentos e trabalhos, principalmente no cuidado com a casa, no trabalho reprodutivo. Entre os vários trabalhos que realizam, vale a pena salientar a gestão da água familiar, recolha, transporte, armazenamento e usos. Este trabalho inclui o rol de atividades exercidas na agricultura, trabalho produtivo para abastecer a família, a horta e criação de pequenos animais, muitas vezes não reconhecido como trabalho, e sim como ajuda, o que dificulta sua visibilidade social, econômica, cultural e política. E eu digo mais, ela não é reconhecida como ação para a política pública, porque ela não é reconhecida como trabalhadora, né? Então, a professora Lorena, que também trabalha no semiárido e também trabalha lá com a Anastácia em Serra Talhada, ela tem tem feito um esforço, Denise, de qualificar os trabalhos das mulheres quando a gente coloca todos esses trabalhos como trabalho reprodutivo, né?
Então, essa categoria trabalho reprodutivo, ela, por um tempo, ajudou a gente a entender que a mulher tinha trabalhos diferentes dos homens. Isso foi ótimo. Mas a gente precisa entender que essa categoria, trabalho reprodutivo, ela é composta por um conjunto de trabalho e de práticas, né, que demandam tempo, esforço, conhecimento, um saber fazer. E ela fez uma tentativa, junto com a professora Ildete Pereira de Mello, de sistematizar esses trabalhos, né? Então, elas construíram num livro que eu sugiro para todo mundo aqui, né? Tempo de Tecer, um glossário, né? E elas vão, eu falo assim, elas vão desfiando esse trabalho reprodutivo, né? Então, elas falam, por exemplo, eu não vou entrar em detalhe, né? Mas tipos de trabalho sobre responsabilidade das mulheres e que são esses trabalhos invisíveis que a Anastácia fala anteriormente, né? Bom, o trabalho remunerado destinado ao mercado, então você tem gestão do trabalho com a água, manejo da água no trabalho remunerado destinado ao mercado, trabalho não remunerado destinado ao mercado, gestão do trabalho com a água e um manejo para o trabalho não remunerado, trabalho destinado ao autoconsumo, trabalho doméstico destinado aos membros da unidade familiar, trabalho doméstico destinado aos membros da família que não residem na unidade domiciliar, trabalho doméstico destinado às pessoas que não são da família e não residem na unidade familiar, trabalho de cuidado destinado aos membros da unidade familiar, trabalho de cuidados destinado aos animais e às plantas, trabalho de cuidados destinado aos membros da família que não residem na unidade familiar, trabalho de cuidados destinado às pessoas que não são da família e não residem, trabalho de cuidados destinado aos animais, enfim. Desses trabalhos, eles ainda se subdividem, né? Então, eu começo a entender que a divisão sexual do trabalho, né, que é esse conceito-chave para nós, feministas, e para a gente entender como que o não reconhecimento de todos esses trabalhos contribui para a reprodução do patriarcado, mas, sobretudo, para o acúmulo do capital, né, a partir da exploração desse trabalho, ela é uma forma primeira de materialização e naturalização da violência patriarcal na vida das mulheres. E essa divisão sexual do trabalho, ela vai marcar fortemente a exclusão das mulheres no acesso às políticas públicas, no acesso à escolarização, no acesso à terra, numa precarização desse trabalho, né? no que a gente chama na exaustão dessa mulher. Então, é muito comum, Denise, você chegar no meio rural e encontrar uma mulher de 35 anos e ela está exausta, exaurida, ela está, né, sem, a gente fala assim, sem vida, né, sem vício, ela está cansadíssima. Eu nem trouxe os dados aqui para a gente pensar agora no tempo da pandemia, que esse trabalho doméstico, ele se aprofunda, né, nessa precarização da vida. Mas essa lógica da divisão sexual do trabalho é ela que faz com que o homem seja o sujeito produtivo e a mulher seja esse sujeito da reprodução, do cuidado, né, da maternidade, enfim, da procriação. E todo esse trabalho que está no campo simbólico da reprodução, ele é um trabalho desvalorizado, um trabalho sem... invisibilizado e sem o valor, né, que ele necessita. A última pesquisa que saiu da PNAD e também da Oxfam mostra que, em média, as mulheres rurais trabalham 26 horas nos trabalhos em serviços domésticos e de cuidados, em contrapartida aos homens, que trabalham 10 horas. Essa é uma metodologia bastante questionável, né? Tanto pela subnotificação do trabalho das mulheres, como pela supernotificação do trabalho dos homens. Nós fizemos uma pesquisa mais qualificada, não no sentido de estar desmerecendo o IBGE, mas porque foi uma amostra muito menor, né? E a gente teve condição de
perguntar para as mulheres, e com mulheres do movimento de mulheres agroecológicas do Brasil, quer dizer, não são quaisquer mulheres, são mulheres que já estão organizadas, né, a partir do movimento social. Apenas 2% das entrevistadas declarou que o homem contribui no trabalho doméstico e de cuidados. 98% das mulheres entrevistadas disseram que elas assumem sozinha o trabalho doméstico e de cuidados. Soma-se 7% que diz que as filhas também assumem, né? Então, esse trabalho doméstico e de cuidados, por isso que eu acho muito importante esse trabalho da professora Lorena com a professora Ildete de desvelar esse trabalho doméstico e de cuidados, né? Ele é assumido pelas mulheres. Vocês querem que a gente pare ou eu posso ir indo e depois a gente volta? O que vocês acham? Eu sugiro que você termine e depois abra a palavra para intercâmbios, para pergunta. Tá. Tá indo bem? Está muito rápido? Tá... Não, está excelente. Já várias pessoas te felicitaram no chat, meu amor. Tá, então, e aí eu vou trazer para a gente pensar também agora o que é, de fato, né? O que significa, então, as mulheres e o acesso à água, né? 67% das famílias nos estados que compõem o semiárido, não possuem acesso à rede geral pública de abastecimento de água. Por isso que a professora Anastácia diz, né, que há uma diferença muito grande entre as mulheres rurais e urbanas, né? As urbanas, e aí também, Anastácia, eu acho que merece aprofundar mais também esse debate, né? Porque a gente sabe que tem mulheres urbanas que vivem tão precarizadas quanto as rurais, né? Mas 67% das famílias, e aí eu acho que a gente tem, não é, TT, avançado nessa discussão do saneamento, do reuso da água, né, do banheiro seco, enfim, mas ainda é muito pouco frente a essa realidade do Brasil, né? 43% da população utilizam poços ou nascentes, 24% utilizam outras formas de acessar água, que compreendem, inclusive, buscas por fontes distantes, com longas caminhadas. Então, essa ainda é uma realidade de, no mínimo, 24% da população do semiárido brasileiro, certo? Aqui no meio tem uma foto que ela ficou um pouco escura, mas tem uma mulher aqui, ó, com uma lata d'água na cabeça, em pleno centro de Triunfo, que é essa cidade que a Anastácia fez a pesquisa dela de tese, que eu morei nela 5 anos lá. E aí eu trago uma música que ela é emblemática, né, na nossa cultura, é um samba que foi feito para uma mulher que ele vê que interessante, né? E a dissertação da Priscila é muito interessante, eu queria sugerir também para quem quiser se aprofundar mais no tema, ela passeia um pouco, né, por o acesso das mulheres à água na Paraíba, e ela passeia um pouco nessa questão da sensualização da mulher carregando a água na cabeça, né? E esse samba, Priscila, ele foi feito justamente por uma mulher que ele achava muito sensual, carregando água todos os dias na cabeça, subindo o morro, vê, né? Que loucura isso! Então, quando eu li esse pedaço da sua dissertação e que eu fui buscar esse fundo da música, né, eu falei, realmente, além de tudo, né, as mulheres ainda são sensualizadas, né, nesse trabalho. Então, ele diz assim, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa. Pela mão leva a criança, lá vai Maria. Que diabo é que não se cansa? Carregando uma lata d'água na cabeça de 15 quilos, 18 quilos, gente. E ainda segurando uma criança pela mão, tendo que se equilibrar. Eu desafio qualquer homem a subir com uma lata d'água na cabeça de 15 litros, 18 litros, né?
E ainda, né, como que isso entra no imaginário e o papel da cultura também, né? Eu fiz uma pesquisa e fui atrás dessa coisa das horas, né? Algumas pesquisas dizem que as mulheres gastam, em média, 4 horas por dia, outras já vão para 8 horas, outras vão para 2 horas, enfim. Eu coloquei aqui que uma mulher gasta aproximadamente 3,8 anos de trabalho doméstico e de cuidados para buscar água, excluindo aqui o manejo e a gestão, tá certo, gente? Isso aqui é só o trabalho de buscar água na cabeça. Se uma mulher começa a buscar água aos 10 anos, gastando 3 horas por dia, em um ano ela gasta 1.100 horas. Se ela busca água até os seus 40 anos, ela gasta, em média, 33.000 horas, o que equivale a 1.375 dias, ou 3,8 anos, Denise, nesse trabalho, tá? Tirando o manejo e a gestão, só para ir buscar água, tá certo? Dependendo da situação, ela leva mais tempo, óbvio, né? E aí eu trago aquela música, né, da Vanessa da Mata, que diz, né, já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga mais do que o corpo dita, que faz o equilíbrio cego. A lata não mostra o corpo que entorta para a lata ficar reta. Né? E aí isso, para mim, é muito forte, porque muitas mulheres que eu conversei, né, que traziam esse histórico, essa memória de irem buscar água na cabeça, falam das dores nas costas, das dores no pescoço, das dores no ombro, né? Justamente porque o corpo se entorta para a lata ficar reta. E por quê? Porque a lata não pode virar, né? Qualquer gota de água que cai é mais trabalho que ela vai ter, né? Bom, eu vou trazer para vocês uns dados dessa pesquisa que eu falei que a gente coordenou no semiárido brasileiro. A gente não pegou todo o semiárido, a gente não pegou Minas Gerais, enfim, né? Foram 7 estados, a gente não pegou o Maranhão, então a gente ficou com 7 estados, menos Minas e Maranhão, menos Rio Grande do Norte, Minas e um pedaço do Maranhão, que já está incluído também no semiárido, né? Foram 642 mulheres que a gente entrevistou, Denise. Dessas mulheres, tá certo? E aí eu quero também dizer que eu não estou falando de quaisquer mulheres, tá certo, gente? São mulheres mobilizadas no marco de projetos de política, de estados, né? Como o projeto Dom Helder Câmara, o Procase, o projeto Dom Távora, o Pró-Semiárido, o projeto Paulo Freire, enfim. Então, eu não estou falando de quaisquer mulheres, eu já estou falando de mulheres que passam por uma seleção para ação de políticas públicas, tá? E aí a gente também não está entrando na qualidade, né, do que seja essa participação. Bom, mas dessas mulheres, 73% delas têm acesso à cisterna de bebê, que é a P1MC, né? 39% possuem a cisterna de produção, 31% possuem poço artesiano e 21% ainda recebem água por meio do caminhão-pipa. O que essas políticas trazem de mudanças, né? O que elas apontam? Primeira coisa que eu quero colocar aqui é que tanto a P1MC, que é o programa 1 milhão de cisternas, quanto o P1+2, são políticas públicas que incorporaram as ações de gênero, ou seja, elas reconheceram a necessidade de ações específicas para as mulheres, ou elas reconheceram que as mulheres são os sujeitos prioritários para a ação das políticas públicas, no que se refere a P1MC e a P1+2.
a ASA diz o seguinte, né? O P1MC possibilita inúmeros avanços, não só para as famílias, mas para as comunidades rurais como um todo, como o aumento da frequência escolar, a diminuição da incidência de doenças em virtude do consumo de água contaminada e a diminuição da sobrecarga de trabalho das mulheres nas atividades domésticas. Então, você tem a ação em 1.157 municípios, quer dizer, quase a totalidade do semiárido brasileiro, né? Você tem mais de 630 mil famílias beneficiadas diretamente e o número de mulheres está em torno de 68% e de homens de 31%, né? Então, ela é uma política que foi sendo incorporada na ação com as mulheres, né, do semiárido brasileiro. A P1+2, né, que é essa política de produção, ela tem um número, né, de 741 municípios, quase a metade, né, do P1 da primeira água. Ela beneficiou diretamente 107 famílias, diferente da primeira água, que foi quase 638 mil, né? 28 mil, desculpa. Mas ela também mantém essa especificidade de priorizar a ação com as mulheres em relação aos homens, né? O que a pesquisa das cadernetas mostra para a gente, Denise? Que as mulheres que têm acesso, que é esse gráfico verde, tá certo? Que têm acesso à cisterna de bebê, elas conseguem ter uma maior renda na sua produção, né? Então, quando eu concilio o acesso à cisterna de bebê com a produção de alimentos e o acesso a mercado para comercialização, essas mulheres elas conseguem ter uma maior renda frente às mulheres que não têm cisterna de bebê. Quando eu olho para a cisterna de produção, isso também se materializa, né? Então, ora, ter acesso à cisterna para as mulheres fez com que elas tivessem uma maior renda, né? Eu consigo olhar isso cruzando com os dados da comercialização. E aí eu vou pegar a fala de algumas mulheres, né, que experimentam no seu cotidiano essa cisterna. Vi muita gente prometendo posto, cassim e baçude em troca de votos, e depois, se o candidato ganhava, nem lembrava de nós. Quando comecei a participar das reuniões no sindicato com a ASA e dos cursos, fui entendendo como eram as coisas, e agora, sinceramente, dá até vergonha. Então, como o processo de acesso às cisternas ele vem acompanhado de uma metodologia, né, que significa participação, cursos de gestão, eu também não vou perder aqui muito tempo com isso, a gente tem pessoas aqui que trabalham, né, Esteófila trabalha com isso, mas um condicionante para o acesso à cisterna é participar desses cursos de gestão da água, por exemplo, né, e de formação política e de educação, né, Denise? E aí é o que a gente diz, essa qualidade na participação, ela tem que ser garantida nesses cursos, né? A discussão de gênero, a discussão sobre violência, sobre divisão injusta do trabalho doméstico, né? Tudo isso tem que estar junto do que se chama de cursos de gestão da água, né? Não pode estar descolado disso, porque, às vezes, quando eu descolo, o acesso à cisterna ele não muda a estrutura de vida dessa mulher, né? Então, eu tenho que usar dessa condicionante, né, para fazer com que essa mulher e a família entenda essas estruturas de desigualdade e também esteja aberta para a mudança dessas estruturas de desigualdade, né? A gente vê alguns casos, por exemplo, do que a gente chama dos esquerdomachos, né? Aqueles caras são liderança do sindicato, o cara é um super protagonista no seu processo de transição agroecológica, mas a mulher dele não aparece em nada, nem existe, né? Então, como é que a gente muda isso também? Então, a gente entende que esse processo de formação e do acesso à cisterna
ele tem que ter uma intenção de transformação, né? Uma intenção política por isso. Uma outra agricultora diz, antes da cisterna, aqui para ter água, ou era do carro-pipa, que vinha de 3 em 3 meses, ou eu acordava todo dia às 4 horas da manhã para ir buscar água, que era ruim, escura e salobra. Minha primeira filha foi criada nesta água. Agora, com a cisterna, eu sei da minha água. A gente limpa a cisterna, cuida. A minha segunda filha já não sabe o que é água ruim, salgada, e nem o que é acordar para pegar água no lombo. Então, ela traz uma outra dimensão, que é a da segurança alimentar, né? Que é a da gestão dessa tecnologia. Ela consegue ter... Ela tem a gestão, ela limpa a cisterna, ela cuida. A cisterna também chama a gente para essa outra relação, né? Bom, a pesquisa mostra para a gente que as mulheres que têm acesso às cisternas, elas se colocam como garantidoras da segurança alimentar e nutricional e conservação da sociobiodiversidade. As mulheres que têm cisterna, elas têm uma maior diversidade de produtos, Denise, em relação às que não têm, e aí isso para nós é super importante também, no que seja o reconhecimento das mulheres como guardiãs dessa sociobiodiversidade, mas elas precisam ter as condições para isso, né? Então, eu vou ver, por exemplo, que eu tenho uma sociobiodiversidade que gira em torno de 1.738 produtos e serviços sem repetições. Quer dizer, a gente foi sistematizando isso em tabela Excel, e isso é o que a gente fala, não houve repetição, né? Eu tenho, dentre esses produtos, uma maior variedade de produtos de origem vegetal, depois artesanato e trabalho manual, plantas e preparos medicinais, alimentos de origem mista, alimentos de origem animal, mudas e sementes, e aí vem serviços e outros, né? Do que não se enquadra nisso tudo. Mas essa é uma realidade em que a cisterna potencializa. E aí eu também vou ver que quanto maior a diversidade de produtos, maior o valor total dessa produção, né? Então, eu aumento a renda, eu qualifico a renda dessa família. Por fim, eu trago alguns, né, desafios e avanços aqui para a gente pensar juntas. Eu acho que a gente não pode pensar um modelo de desenvolvimento para o semiárido que não passe pelo questionamento às estruturas de poder e que as mulheres não sejam reconhecidas como sujeitos de direito, né? E aí, gerando essas experiências de governança local, em que esses distintos atores participem e possam construir a partir de suas realidades. A gente, da ANA e do movimento agroecológico, vem trazendo muito essa dimensão de que as experiências nos iluminam, né? É a partir dessas experiências locais que a gente vai conseguir promover transformações, né? Então, como que, a partir dessas experiências de gestão da água, né, de manejo, de acesso à tecnologia, a gente consegue avançar, né, para outras questões, como, por exemplo, problematizar o conceito de trabalho produtivo e reprodutivo e a divisão sexual do trabalho. Eu não vou entrar aqui nisso mais, né? Porque isso se coloca como um limitador real de participação das mulheres. As mulheres, quando elas não têm com quem deixar seus filhos, ou quando elas têm muito trabalho na sua propriedade, elas não vão participar do sindicato, elas não vão participar da feira, né? Elas não vão participar de intercâmbio, enfim. Então, essa é uma questão que a gente precisa avançar. O acesso desigual às tecnologias, né, às políticas públicas, essa ainda é uma realidade que marca a vida das mulheres profundamente, e a gente precisa também ter a percepção e o compromisso, né, de incorporar os anseios das mulheres nas discussões sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, né? A gente vem com aqueles projetos prontos, com aqueles discursos, com as metas, né, prontas, e a gente não dialoga com quem efetivamente está construindo os processos no seu cotidiano, né?
E aí eu trago algumas questões que eu acho que são avanços. Esse foi um artigo que eu fiz ano passado para a ASA, que a gente coloca as inovações políticas e metodológicas, né? As mulheres são reconhecidas como portadoras de saberes, o próprio processo de ser hoje, elas são cisterneiras. Aqui na minha casa eu tenho uma cisterna de placa que quem construiu foi uma mulher. A gente fez um mutirão com mulheres estudantes de engenharia agrícola, engenharia florestal, minhas bolsistas. A gente ficou uma semana aqui em casa aprendendo a fazer a cisterna com uma cisterneira, né? Então, a gente coloca que isso é uma inovação no campo das políticas, uma inovação política e metodológica, né? A mulher ela passa a ter acesso a esse conhecimento e é um processo de empoderamento também, fortalece a sua autonomia. Ela não só prepara a feijoada, né? Ela prepara a massa, ela faz a placa, ela, né, faz tudo. Então, isso é muito importante. Outra questão que a gente coloca, apresenta, né, é que a cisterna ela possibilita uma melhoria na qualidade dos alimentos, que é um pouco o que a gente colocou daquela biodiversidade impressionante aliada ao acesso à cisterna. Eu trago esse mapa que a gente fez com mulheres na Bahia, Denise, e é muito interessante o lugar que ela coloca a cisterna, inclusive no tamanho do desenho, né? A cisterna, para ela, tem um valor incrível, né? Ela diz assim, depois da cisterna, eu comecei a produzir mais, eu comecei a poder ter galinha, né? Então, essa relação do acesso à tecnologia com esse processo de mudança e remodelamento dos agroecossistemas, inclusive, né? Uma consciência da importância da alimentação saudável, há uma diminuição de doenças, enfim, uma conservação dessa agrobiodiversidade, tudo isso, né, vem sendo potencializado a partir do acesso às cisternas e esse programa de formação, né? E aí, Dona Amor diz assim, depois da cisterna, fui vendo que eu podia também ter minhas plantinhas, reaproveitando as águas, usando bem. Comecei com medicinais, de banana, mamão, aprendi com assessoria técnica a fazer plantio consorciado. A gente já plantava feijão macaxeira, mas fui aprendendo a fazer isso, e hoje meu quintal é lindo e tem de tudo. E realmente o quintal dessa agricultora é um dos quintais que a gente usa como referência, né? Então é isso, eu termino dizendo, né, uma palavra de ordem: mulheres são como águas, quando estão juntas, crescem, né? Se fortalecem. Eu agradeço. Eu espero que não tenha sido assim uma chuva de conceitos, enfim, de ideias, né? Mas que a gente possa agora trazer também um pouco dessas experiências que vocês têm, né? Com certeza, tem várias pessoas aqui que eu já estou vendo, que eu conheço, para a gente trocar. Muito obrigada, Denise. Eu passei aí da hora dos 40 minutos, mas tentei. Não, mas foi excelente, Lai, muito obrigado. Não foi uma chuva, foi um furacão. Eu vou ficar mais de uma semana digerindo a quantidade de coisa que você falou, e tudo maravilhoso, né? Só contribui para a gente crescer na reflexão e na abordagem do tema. Eu quero passar a voz rapidinho, né? Porque eu acho que todo mundo vai querer falar muito, que já tem tanta gente aí comigo. Eu achei super interessante que você não se centra no gênero, você centra na desigualdade, e isso dá um eixo diferente, porque não é só desigualdade de gênero, é a desigualdade territorial, é a desigualdade de classe. Então, isso faz com que a gente pense justamente na territorialização das políticas e dos projetos, pensando não só em território como espaço físico, mas também na dualidade território-corpo, né? Quando você retoma a morada, mas também o corpo da cidade. E aí você chega justamente no processo. Como entender que os territórios estão ocupados por homens e mulheres, mas que as mulheres não são um grupo homogêneo,
né? Tem uma diversidade de mulheres que têm interesses, que têm demandas, que têm necessidades diferentes, mas que vivem processos de desigualdade similares. E esses processos de desigualdade têm que ser enfrentados justamente pela política pública. Por isso que eu adorei a maneira como você foi hilando, né? Você, como uma tecedora, foi hilando desigualdade, território e, principalmente, aí, o papel das políticas públicas para combater essa desigualdade. Uma coisa que você fala que é importantíssimo é estabelecer desde o início para que eu quero essa política. Como eu vou medir, então, qual vai ser meu indicador? E meu indicador tem que estar centrado na desigualdade, não é na quantidade de cisternas que eu estou construindo. E você coloca uma pergunta, né? Essas cisternas, né? Então, desde o início da política pública, tem que estar essa orientação, e nisso é como flexibilizar a divisão sexual do trabalho, que é justamente a causa desses processos de desigualdades onde a gente não valoriza e invisibiliza o trabalho das mulheres, né? Então, a política tem que estar, né? É a política de água, de agricultura familiar, mas tem que estar centrado justamente nisso, como flexibilizar a divisão sexual do trabalho, e aí gerar processos de empoderamento para as mulheres. Foi genial a sua fala, e eu vou ficar isso mais de uma semana digerindo, foi coisa demais. E eu quero deixar justamente que as pessoas possam também interactuar com você. Muito, 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 muito obrigada. E agora, quem quiser falar, que levanta a mão, que abre o microfone e comente. Olá, boa tarde. Eu não sei como levanta a mão, então eu liguei logo o microfone. Não sei se posso falar. Pode. Está ótimo, Mara, pode falar. Oi, boa tarde. Me chamo Mara Cibele. Eu falo aqui de Minas Gerais, né, da UFV. Sou mestranda em extensão rural aqui na UFV, em Minas Gerais, mas sou cearense, né? Então, lá no Ceará, meu trabalho na graduação, né, foi sobre cisternas P1MC, P1 mais 2 também, mas foi mais com foco no P1 mais 2, na verdade. Mas, sobretudo, assim, eu queria parabenizar muito a professora Laeticia, né? Eu estou chegando agora no debate. Letícia, se pronuncia Letícia, Mara. Ah, prazer, Letícia. Chegando agora no seminário, acho que é uma das primeiras vezes que eu assisto, mas encantadíssima com o tema, porque aqui a minha intenção no mestrado é pesquisar. Na verdade, meu projeto de pesquisa é em relação a gênero e água, né? Sobre isso. Mas, sobretudo, professora Letícia, o que eu fiquei encantada foi sobre, quando a gente estuda, por exemplo, agroecologia, né, eu sou agrônoma, quando a gente vai debater agroecologia, para mim não tem como a gente pensar na perspectiva de soberania alimentar se a gente pensar na questão da água. Porque como que a gente tem uma produção agroecológica com produtos de qualidade, né, enfim, tudo isso que a gente discute em segurança e soberania alimentar, como é que a gente tem essa produção se a gente não olhar para a qualidade da água? E sem passar pelas pessoas que, né, deveriam ter, né, a gestão dessa água, que seriam as mulheres, porque, sobretudo, são elas quem produzem, de fato, né, nas suas regiões. Então, para mim, me impactou muito o debate, né, porque visualizei todas essas questões, e também, uma outra coisa muito interessante, quando a gente vai falar sobre desenvolvimento rural, é também essa relação, retornar essa relação com a terra, né, esse pertencimento com a terra, e isso é muito forte, né, nas mulheres, assim. Então, parabéns, grata por suas palavras belíssimas e aqui muito feliz de estar nesse momento. Grata. Poderia abrir para mais ou menos umas 3, 4 pessoas e depois a Letícia responder, né, ou fazer comentário de várias falas de uma vez, né, para optimizar. Quem mais quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? É só abrir o microfone. Eu vou pedir conversar um pouquinho com Letícia. Letícia, como é que você vê? Eu tive em Triunfo e está tendo uma nova tecnologia, né, de reuso da água, das águas cinzas, e eu não consegui, na minha pesquisa, até porque o meu foco não foi a reutilização, mas aí surge, né, toda pesquisa surge algo novo.
e foi até uma senhora, que foi uma das entrevistadas, que me fala sobre esse reuso, que junto com o Sabiá, o NEPAS, a Embrapa, há várias instituições que estão implementando em algumas famílias a questão do reuso. Agora, eu não sei se você teve acesso, eu não conversei mais com Riva para saber como é que está a relação das mulheres com a questão do reuso, porque eu identifico que é uma prática tradicional, só que eles usavam sem o tratamento, né? Tanto que deixa muito claro isso, que eles usam para aguar as plantas, os quintais produtivos, e agora com essa nova tecnologia. Como é que está sendo, se você tem essa informação, do papel das mulheres nesse uso dessa tecnologia? Uma pessoa a mais para comentar, para depois a Letícia responder? Não? Ninguém? Então, Letícia. Boa tarde. Boa tarde, vocês escutam? Escutamos, Josinete. Boa tarde, Letícia. Que alegria ouvir a tua fala. Eu já entrei um pouquinho atrasada. Eu sou de Vitória de Santo Antão, mas eu moro em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E eu fui convidada por Alzira, que é da UFRRJ, uma grande amiga, né? Alzira Medeiros, que atua na economia solidária. Eu queria te perguntar, primeiro eu perguntei em que cidade que você está morando, porque você falou da experiência. Eu queria te perguntar se você tem informações, como é que está a articulação de mulheres na cidade em relação à questão da agricultura urbana, né? A agricultura, aqui em Volta Redonda, a gente tem uma articulação de quintais produtivos urbanos. E eu sei que aí em Pernambuco também tem, eu já moro aqui já tem algum tempo, mas eu não perdi as referências com a região, com o estado. Então, eu queria te perguntar nesse sentido da agricultura urbana e essa questão da água, né? Porque a gente sabe que o desafio da água não é só no campo. Na cidade está ficando cada vez mais próximo da gente a questão do não acesso à água como um direito. Por favor, muito obrigada. Laê, uma só a mais, porque escreveu aqui Marcelo Hiroshi, e tem muito a ver com o que a Josinete comentou. Então, você responderia essas. O Marcelo Hiroshi comentou que está com problema no microfone, né? Pergunta quais seriam bons indicadores para analisar a relação entre mulheres e acesso às tecnologias de acesso à água. Muito obrigada, Letícia. Então, eu quero agradecer as perguntas. Eu moro em Recife hoje, né? Eu sou professora aqui no Departamento de Ciências Sociais, mas tenho essa trajetória de trabalhar com agricultura familiar, né? Com desenvolvimento rural, enfim. E agora a gente vem, né, dialogando muito com a agricultura urbana, Josinete, né? Essa é uma realidade das cidades, né? Eu não sou uma estudiosa da agricultura urbana, mas sou uma mulher feminista militante, né? E como feminista militante, a gente vai trabalhar junto com as mulheres da periferia e da agricultura urbana. E eu acho que eu acho que esse é um outro tema, né? Assim, que merece todo um aprofundamento, mas essa é a realidade de muitas grandes cidades. Aqui em Recife a gente tem uma experiência que vem se desenvolvendo, né? Eu acho que a Melanie, que está aqui, ela trabalha com agricultura urbana, se eu estiver enganada, e vai poder trazer até mais elementos do que eu, né? A gente, aí no Rio, tem um movimento, né, de agricultura urbana bastante consolidado também, e eu acho que o que a gente vem avançando, tentando pelo menos avançar, é nisso, assim, é na construção de tecnologias de acesso à água, né, para essa agricultura urbana, e a gente sabe que a realidade também é bastante complexa. Por exemplo, aqui a gente tem feito um trabalho em parceria com as mulheres de Passarinho, que é uma comunidade aqui perto, e elas contam, por exemplo, as que tinham quintais hoje estão perdendo os seus quintais, né, por motivos diversos, enfim. O problema da falta de água
de acesso à água tem se colocado como um desafio não só para as mulheres da agricultura urbana ou para as mulheres do semiárido. Eu tive agora num encontro de mulheres negras, indígenas e quilombolas da agroecologia, e que as mulheres do Amazonas, por exemplo, disseram que elas precisam de tecnologias para captar água de chuva, Denise, porque muitos córregos, muitos riachos, muitos corpos d'água na Amazônia hoje estão contaminados por mercúrio, por exemplo, né? Por conta do garimpo. Então, a gente vai se surpreendendo. Por isso que eu digo que a gente tem que olhar para as experiências. As experiências, elas falam, né? As experiências estão falando para a gente. Então, como aqui em Recife, a gente vem fazendo esse debate sobre a necessidade das cisternas para as comunidades da periferia, né? Apesar de chover muito, como chove aqui em Recife, é uma cidade que o índice pluviométrico é assustador, não tem água, né? As pessoas não têm água, Anastácia, nas suas, né? Também não são servidas do sistema de abastecimento, né? Essa é uma visão também um pouco míope nossa, achar que por você estar na cidade você vai ter acesso a serviços, né? Então, eu acho que a gente tem sim, Josinete, muito que avançar, né? E que aprender juntas e que lutar também, né? São políticas. O que eu acho importante é que a cisterna, ela dá certo porque ela é apropriada, ela vem de uma experiência, né? Se a gente for olhar a experiência, como ela foi pensada, ela vem da experiência de um agricultor que vira pedreiro em São Paulo, né? E aí ele traz essa experiência para o semiárido, mas ela já foi adaptada várias vezes, ela vai sendo modificada. Eu já fui na casa de famílias, chegar lá, ele já muda um formato, enfim, né? É isso, ela é uma tecnologia, ela é para ser apropriada, ela é para ser, e ela é barata. Então, eu acho que esse é essa também é uma outra, ela é de um custo baixo, porque ela conta com a contrapartida, não é isso, TT? Se eu estiver enganada, né? Também. Não é tão barata mais, mas ela ainda é muito barata, né? Mara, eu tenho vários amigos aí na UFV, fico muito feliz de você estar aí fazendo mestrado em extensão rural, acho que é um lugar incrível, né, Denise? Acho que a Denise também bebeu nessa fonte aí da UFV. Eu acho que é um tema, não tem como falar de produção agroecológica, de segurança alimentar, se eu não tenho água, né? Água de qualidade. Acho que a fala da dona Amor, quando ela fala, minha primeira filha foi criada nessa água suja e salobra, ela está mostrando para a gente uma marcação, né? Uma distinção do acesso a um direito humano, que é uma água de qualidade, muito forte, né? Assim, da sua primeira filha para a sua segunda filha. Então, esse também, para mim, é um outro tema que a gente tem que avançar bastante, sobretudo quando a gente está falando de processos de transição agroecológica e desse remodelamento do agroecossistema a partir da complexificação desse agroecossistema. Então, pensar a transição agroecológica não como um modelo para ser reproduzido, mas como um princípio, né? Porque eu não posso olhar para o agroecossistema no semiárido, né, Anastácia, e achar que ele é pobre, por exemplo. Às vezes, eu já participei de intercâmbios, Denise, que a pessoa vem lá da Zona da Mata, por exemplo, daqui, da Zona da Mata, que chove para caramba, e vai lá no agroecossistema que tem, né, enfim, outro tipo de vegetação, aí quando chega no semiárido, acha que aquele agroecossistema ali é pobre, ou que né, não tem nada, e fica assim, falou, não, ele é um agroecossistema que vai dialogar com o seu bioma, que vai dialogar com esse território, que vai dialogar com o semiárido, que vai dialogar com essa pouca água, né? Então, não adianta eu desdobrar esse agroecossistema se eu tenho uma fonte finita, né? Sobretudo como as cisternas, né? Eu já fui, por exemplo, na casa, nunca esqueço, lá em Afogados da Engazeira, em Flores, na verdade, na casa de uma agricultora, dona Cici, ela tinha mais de 80 espécies de plantas medicinais no quintal dela.
quando começou a seca, né, aquela grande seca de 2013, em um ano ela perdeu praticamente tudo. E aí ela teve que fazer uma escolha racional do que ela ia manter, Anastácia, reutilizando água. Aí eu vou dialogar um pouco com o que a Anastácia coloca, que é o reuso, né? Então, ela separava a água que ela lavava a louça, enfim, né? Que ela cuidava ali, e ela escolheu quais iam ser as plantas que ela ia manter, né? Que ela não ia deixar morrer. E eu imagino que para ela isso foi um processo muito doloroso, muito difícil, porque ela tinha um maior prazer de mostrar o quintal dela, né? Então, ela com esse reuso de água, e aí eu acho que a tecnologia de reuso, ela tem que dialogar com a racionalidade das mulheres, Anastácia. Assim, eu conheço muito pouco das tecnologias de reuso que não esteja linkada com, por exemplo, com esse entorno, né, da casa, não só fisicamente, mas com que se destina para isso. Mas eu acho que são questões super importantes para a gente avançar, né? Esse reuso, quando ele... Primeiro, porque é isso que você falou, ele já era uma prática, né? E aí, quando ele é apropriado em torno de uma ação para a política pública, porque eu acho que é isso que a ASA está fazendo, né? Ela se apropria dessa prática e transforma isso numa ação para a política pública. E aí ela tem que criar um padrão, né? Eu sei que Daniel está por aqui, que eu vi que ele está por aqui. Daniel é uma pessoa que pensou tecnologias, né, Daniel? Desenvolveu tecnologias sociais, mas essa tecnologia, quando ela passa a ser apropriada para ser implementada como política pública, ela termina passando por uma normatização, né? E uma padronização. A questão agora é como que as mulheres se apropriam novamente dessa tecnologia, né, para ela se encaixar na realidade dessas mulheres. Então, eu acho que tem esse processo de institucionalização, quer dizer, você tira, a partir de uma prática, você institucionaliza, cria uma política pública, gera um padrão, né, padroniza isso, e depois você volta a apropriar as mulheres dessa tecnologia agora. Eu sempre questiono muito, Denise, assim, quintal é tecnologia social. Eu fico, minha gente, eu fico passada com isso, que eu falo, porra, quintal é tecnologia social, gente. Mas aí eu entendo que ele precisa ser qualificado como tecnologia social para ele ser um objeto de política pública, mas quintal não é tecnologia social, entende? Aí o povo chama de quintal produtivo. E aí vem um pacote, né? Vem aquele pacotão. Enfim, então, a gente fica nessas contradições. Por último, assim, do que saiu de pergunta ali, eu acho que seriam os indicadores, né? O que seria um indicador interessante? Por exemplo, para mim, é esse indicador de melhoria de renda, participação social das mulheres em outros espaços, né? Mudança na divisão sexual do trabalho, né? Se há configuração de mudança em assumir esse trabalho, das tarefas de cuidado, né, da gestão da água, por exemplo, eu acho que são indicadores que seriam muito interessantes para a gente conseguir mensurar a capacidade, a eficácia dessa política no que tange a mudança das relações sociais de gênero. Obrigada, Letícia. Aqui tem uma pergunta no chat da Fátima Daniela Carvalho, perguntando se você conhece alguma política pública para atendimento a mães solteiras. E a Melaine Silva estava com a mão levantada, agora já não está. Eu não sei se ela continua interessada em participar, e daria a palavra a mais pessoas para, se querem fazer comentário e pergunta para a Letícia. Então, boa tarde a todos e todas, gente. Melaine, de Jabotão dos Guararapes, da MAST, da Central de Movimentos Populares. Muito feliz em estar nessa ciranda aqui com vocês.
é fundamental a gente conseguir ter mais visibilidade das informações das mulheres nos territórios rurais, assim, altera a nossa prática quando a gente consegue se empoderar dessas informações. E no ano passado, eu tive uma experiência na implementação do sistema de esgotamento sanitário de Olinda, Seis Bacia do Janga. E aí, me apropriei um pouquinho da legislação de saneamento desse novo plano nacional. E com um monte de metas, né, malucas que foram colocadas num processo de privatização da água, né, e com o desafio de que todos os municípios, assim como num ciclo anterior, estabelecessem os planos diretores, agora tem até o final de dezembro para estabelecer os planos municipais de saneamento dos municípios. E aí eu queria que Letícia trouxesse um pouquinho dessa visão, assim, na verdade, desse olhar, como é que está essa articulação do movimento, né, de mulheres e mesmo da agroecologia, para ter uma incidência nesse espaço que é extremamente difícil, né, e de extremamente complexo para que a gente consiga incidir de fato nas políticas. Então, acho que é um plano, né, que até 2030 prevê, tem a meta de atingir 99% de abastecimento e 90% de esgotamento de todos os municípios do Brasil. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, mesmo Jaboatão dos Guararapes, que é a região metropolitana de Recife, é um município que tem 7% só do seu território saneado. E os arranjos que estão sendo feitos, né, com as BRKs da vida e outras empresas multinacionais privatizando e complicando ainda mais o acesso dos nossos territórios e a soberania na discussão da água é muito difícil. Então, queria saber se, Letícia, se vocês têm um pouco desse olhar, daquilo que está sendo articulado para a gente enfrentar essa disputa que não é fácil, né? Ainda mais nesse ano, né, gente? Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta antes de dar a palavra à Letícia, ou a gente já pode dar a palavra à Letícia? Então, quer comentar, Acho Letícia? que Priscila Ah, lá, Souza Priscila, dizendo tá. eu. Tá, é que eu não tinha visto. Estão me escutando? Sempre essa pergunta. Não sabia onde era o ícone de levantar a mão, e aí eu coloquei aqui no chat, né? Olá a todos. Sou Priscila, né? Sou do interior da Paraíba, mas no momento estou em Santa Maria, residendo em Santa Maria. Fiz o mestrado em extensão, mas aí mais uns 4 anos de luta. E minha dissertação foi de gênero e água, e eu achei muito linda a tua fala, Letícia. Um colega nosso em comum, João, né, que mandou o link no grupo e mandou no meu privado. E é importante ter mulheres debatendo isso, né, gênero e água, né? E quando na minha pesquisa, quando eu fui pesquisar, achei muito pouco material, né? Então, do que eu queria, né? Essa relação da mulher com a água, né? A relação do sentimento, do cuidado, né? Que você colocou muito bem na sua apresentação, sabe? E eu fico muito feliz, sabe, em saber que existem outras pesquisadoras, né, nesse mesmo sentido. E, principalmente, a gente naqueles locais, o interior dos interior, né? Onde a fala sobre a água, a luta sobre do sertão da Paraíba, o município chamado Imaculada. Morei em zona rural muitos anos, com os meus pais. Minha pesquisa foi feita nessa zona rural, né? Então, eu presenciei de perto, né, a emergência, né? Eu ia com meu pai, né, quando ele ia cavar o poço lá perto da minha casa. Presenciei a chegada da cisterna. Eu também trabalhei na minha própria cisterna, né? Com os meus pais, com os vizinhos, né? Então, desde a falta de água,
a tristeza, o sentimento e, ao mesmo tempo, né, a fé, né? A fé que o sertanejo tem, né? Sobre a água se renovar e a fé nos santos, no que eles acreditam, né, que existam, para que tragam essa vontade, né, de viver, né? Sabemos que depois que a gente vai para a universidade, né, sabemos que tem várias, o aquecimento global já diminuiu o tanto que chove, já diminuiu as águas, né? Mas para o sertanejo, ele acredita em Deus, na fé dele, que tudo vai melhorar, né? E é importante trazer isso também, do cuidado das mulheres, né? Porque a mulher, além do cuidado da casa, né? Que ela que é responsável pela água, pelo cuidado da água, né? Além do trabalho da casa, também o trabalho da roça também, né? Que está ligado a isso também, né? O patriarcado, quando tu citou, né? Que sobre a lata d'água, né? Eu carreguei muita lata d'água na cabeça, e quando eu li o texto sobre, eu não fazia essa referência, né? Mas sabemos que nesses lugares, se tu carregar lata d'água, tu tá preparada para casar. Quem viveu, então, se tu pode com lata d'água, tu já tá pronta para casar, né? Então, estudar, ou não ouvia se falar, então, tu era para formar família. E uma das principais era tu carregar uma lata d'água na cabeça. Tá? É muito importante que as pesquisas, além, né, da parte, né, vamos dizer, números, né, de quem acessa as políticas públicas, mas as pessoas, né, que acessam elas, né, o que acontece naquele aglomerado de pessoas ali, o que acontece em cada casa, sabe? É muito interessante, assim. Quando eu fiz minha pesquisa, dava várias... Foi assim, ó, foi para todo lado, mas eu tive que sentar com o meu orientador, o professor Joel, e a gente teve que, né, fazer um caminho, mas é muito muito rico todo esse conhecimento, tá? Muito obrigada pela sua fala, viu? Fala, Letícia. Então, Letícia, se você quiser comentar. Eu vou, bom, agradeço as contribuições, né? Eu acho que é isso, assim, a gente vai vendo que numa pesquisa também você faz um recorte, mas ela se desdobra, né? Assim, e aí tem uma hora que você tem que deixar, né, de escrever algumas coisas que não é que elas não são tão importantes, mas elas fogem desse objeto, né, que você recorta. Mas eu acho que estudar a relação das mulheres com a água, primeiro tem que passar por uma proposta, um cuidado metodológico de não essencializar, né, essa relação das mulheres com a água. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de valorizar, né? Porque é um conhecimento acumulado, é um trabalho aí que as mulheres vêm ao longo de muitos anos desenvolvendo, né? E que ele tem que ser valorizado, mas ele não pode ser essencializado. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não é parte da essência feminina, não existe essência feminina, né? Nesse processo histórico, né, as mulheres foram colocadas no lugar do trabalho dos cuidados, e nós não queremos dizer que esse trabalho não é para ser feito, esse trabalho é para ser valorizado, né? Esse trabalho é para ser reconhecido, esse trabalho é para ser... O trabalho de cuidados ele tem que ganhar a centralidade da vida, né? É o que as feministas falam, a economia feminista fala, né? É o trabalho é a centralidade da vida e não a centralidade do capital. Quando eu coloco na centralidade a vida, a sustentabilidade da vida, a reprodução da vida, esse trabalho ganha um outro lugar, né? Uma outra valorização. Então, acho que a gente precisa entender também quais são essas sinergias entre as mulheres e as práticas de cuidado, de manejo, né, de
de conservação da água, da sociobiodiversidade, né? Mulheres como garantidoras da segurança e da soberania alimentar, né? São trabalhos que são fundamentais para a reprodução da vida. E eu acho que é isso que a gente tem que conseguir colocar, né? E também quando eu falo não essencializar, porque quando eu essencializo, eu coloco a mulher e a natureza na mesma ordem, né? Num campo de exploração e de invisibilidade, né, e do não reconhecimento de que são sujeitos de direito, né? Se eu olho, por exemplo, para a experiência da Bolívia, de alguns outros países que já têm na sua Constituição a natureza como sujeito de direito, eu vou incorporar aí um conjunto de questões que, para nós, por exemplo, do Brasil, são totalmente invisibilizadas, mas os povos indígenas e alguns povos tradicionais já colocam para a gente, né? Eu não vou derrubar essa árvore porque eu quero a sua madeira, né? Eu vou derrubar ela por outras questões, ou essa árvore ela tem para mim um outro valor. Eu me lembro que a gente estava conversando uma vez com um agricultor e ele dizia, embaixo daquele pé de uma árvore, eu enterrei o umbigo de todos os meus filhos. Então, qual é o valor que ele dá àquilo ali, né? Não é um valor do capital, não é um valor mercadológico, né? É um outro tipo de valor, está numa outra ordem simbólica que a gente precisa compreender. Da mesma forma, é o trabalho das mulheres e a relação das mulheres com a água, né? Na relação das mulheres com a vida, enfim. Então, eu acho que a gente precisa também romper com alguns... a gente precisa ampliar epistemologicamente e metodologicamente também, né? Ainda a nossa visão é muito centrada numa lógica cartesiana e eurocêntrica, e isso limita muito a nossa capacidade de compreender as experiências a partir delas, né? Aí eu volto para essa questão, assim, a gente tem que olhar para as experiências e ver o que elas estão trazendo. Em relação às questões que a Melanie trouxe, eu não tenho apropriação nenhuma, Melanie, nem para comentar, assim, eu realmente não tenho... Eu acho que tem outras pessoas que vão estar, né, mergulhadas nessa disputa aí, na construção desses novos políticas aí, né, de saneamento. Eu acho que falar de saneamento no Brasil tem sido um problema histórico, né? Assim, porque tem a ver com essa estrutura de desigualdade, né? E com a concepção de cidades que a gente tem, mas eu tenho nenhum elemento para poder dialogar com você, assim, não me sinto segura para sair do eu acho, né? Os achismos. Então, assim, mas eu acho que é uma grande luta e é uma luta necessária de ser encampada e de ser assumida por mulheres, né? Feministas, por mulheres e também de conseguir dialogar com a sociedade, né? Porque acho que agora com essas chuvas aqui em Recife, por exemplo, não sei se todos acompanharam aqui, mas a gente passou por, faz um mês, né, uma catástrofe total social, assim, um desastre, morreram mais de 130 pessoas, tem milhares de pessoas desabrigadas, enfim. E aí você vê a falácia que é, né, o sistema de saneamento, enfim, a gente vive em cidades muito ruins. Mas eu acho que a gente precisa se apropriar desse tema. E eu acho que é isso, não sei se faltou alguma coisa. Não, está excelente. Queria perguntar se alguém mais quer fazer algum comentário, ou se a gente pode ir fechando o seminário. Oi, eu gostaria... bom, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. E agradecer a nossa convidada, que trouxe uma fala muito rica, é uma chuva boa, né? Com muitas informações e reflexões, então, sem dúvida, muito interessante para avançarmos, né? Então, nessa 11ª edição, veio, assim,
enriquecer as outras visões, complementando. Eu acho isso muito interessante, como cada uma traz, né, toca em temas próximos, mas ainda assim consegue nos levar a outros muitos pontos de discussão. Então, de novo, agradecer, acho que você trouxe também alguns números para refletirmos, né? Essa questão dos números. Tenho trabalhado de forma um pouco mais próxima, né, nessas questões de como trazer esses dados, como desagregá-los e nas suas muitas perspectivas para que, com dados, a gente possa também argumentar nessas questões de políticas públicas, né? Porque essa invisibilidade dificulta esse prosseguimento. E você já traz alguns deles, né? Acho que é uma próxima etapa das nossas discussões, todos esses números, porque quando você traz que você tem um Pronaf com baixo percentual de mulheres, e você tem uma linha específica, mas que ainda é muito pequeno, então você começa a ter, né, argumentos para mostrar que ela ainda não está funcionando efetivamente, né? Como se precisa, é um sinalizador, né? De como, de caminhos a serem tomados para esta temática. Então, não só esses, mas como outros muitos dados em que a gente precisa levantar. Inclusive para entrar nessa Agenda 2030. É um trabalho intenso que tem sido realizado para a construção de novos indicadores, né, para a agenda, para o monitoramento dos ODS em diferentes países, inclusive no Brasil. Então, quais indicadores usar, né? Como medir tudo isso? Alguns a gente ainda não sabe ainda assim como medir. Onde estão esses dados para a gente mostrar? Acho que um primeiro momento a gente mostrou o quanto essa falta de água, falta de saneamento, todas essas questões impactam a vida das mulheres e muito. Mas e agora? Como medir isso para a gente avançar? Mas alguns dos seus dados já nos faz refletir, né, sobre todas essas políticas públicas, e esperamos agora com tantas manifestações aqui de que iremos trabalhar com isso, né, outras como a que falou antes aqui conosco, a Mara, que também vai estudar. Então, reunindo esses muitos esforços, eu acho que a gente caminha para que isso se efetive. Então, você despertou muitas linhas ali. Olha, no chat a gente consegue ver o seu estímulo de caminhar. Muito obrigada. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Fernanda. Eu acho que cada vez que a gente para se preparar, né, a gente sistematiza também, aí vem novas questões, né? Eu acho que você traz um ponto aí que é fundamental, né? Eu tenho algumas colegas que vêm trabalhando com essa coisa mais dura das ciências sociais, né, que são os dados, enfim, essa coisa mesmo das estatísticas, e a gente precisa dessas mulheres, né? A professora Ildete Pereira de Mello, ela foi uma precursora aí da economia, enfim, né? Eu acho que ela traz para a gente, trouxe para a gente, tem toda essa escola, mas a gente ainda precisa, né, não só aprender a desdobrar os dados, né, a ler esses dados a partir de uma outra lente também, né? Porque o dado ele não fala por si só. Então, quando eu interpreto o dado a partir de um referencial baseado na economia feminista, né, em todo esse tema, esse debate aí que eu tentei trazer, que é o que da onde a gente está falando, porque eu acho que isso é importante também no campo da pesquisa, né? É quando eu digo assim, olha, da onde eu estou falando, qual é a minha lente de análise, né? Porque dependendo da minha lente de análise, esse dado não vai significar a mesma coisa, né? Porque aí, a partir dessa lente de análise, eu vou criar, por exemplo, indicadores, né, que também são importantes para eu medir eficácia, eficiência de políticas públicas, né?
às vezes tem alguns indicadores que não correspondem à realidade de impacto na vida das mulheres, né? Eu acho que tem várias coisas aí que a gente precisa avançar. Sei que tem muitas mulheres pesquisando e avançando sobre isso, né? A gente, das ciências humanas, eu não sei qual é a sua área, mas das ciências humanas ainda é um grande gargalo, isso, né? A gente conhece muito pouco, sobretudo de programas, né? Aqueles programinhas assim, aquele pessoal da estatística ama, eu fico arrepiada, mas eu adoro ter um estatístico, uma estatística no meu grupo de trabalho, né? Mas, assim, eu acho que você traz questões que são fundamentais. A gente precisa conhecer a realidade e se apropriar desses dados, né? Para poder dizer, olha, como que essa política chega, como eu avalio ela, né? Do que se desdobra daí, como é que eu avalio essa política a partir desse olhar. E aí eu crio indicadores, enfim. Eu acho que a gente tem muito que tem aí um campo largo. Então, eu fico feliz quando eu vejo que várias pessoas se interessam, né? Porque eu acho que tem um campo largo aí para a gente construir conhecimento. Sim, sim. Eu sou da administração, mas é minha área de pesquisa também, governança. Obrigada. Muito bom. Tem alguém mais que quer fazer algum comentário ou vamos fechando? Não, né? Então, novamente, Letícia, você já viu o seu sucesso total no, né, no chat, nas perguntas, nos comentários, e eu acho que todo mundo vai ficar digerindo. Foi tema demais que você tratou e todos super, super importantes. Fernanda, você quer falar? Eu vi que você estava com a mãozinha. Então, novamente, agradecer a vocês que participaram, né? Sem a presença das pessoas que estão escutando e depois a interlocução com a palestrante, não teria o êxito que tem o seminário. A gente está super agradecida de vocês e sempre pensar, né? Cada quinta-feira, última quinta-feira do mês tem seminário e são bem-vindas e bem-vindos todos que queiram participar. Muito obrigada, Letícia, novamente. Obrigada a todas, a todos. Alexandre, quer falar? Então só, eu vi que era a mão. Foi eu que abri, eu que levantei a mãozinha. Desculpa, Sônia, acabo de ver. Não tem problema, não. Eu não vou abrir a câmera, gente, porque eu moro na área rural, então eu já caiu aqui a internet, mas assim, eu quero agradecer muito a oportunidade que me deram de fazer parte desse curso, né, essa aula, esse aprendizado maravilhoso. Como eu falei, eu atuo no combate à violência contra a mulher. Estou em vários movimentos sociais que falam da mulher. Água, eu sou embaixadora das águas pela Academia de Embaixadora das Águas. Fui empossada em 2018, num convite que a Yara mandou para mim. Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui. Sou uma mulher cigana e tudo que vocês falaram hoje, eu vivencio isso, né? E eu sempre falo que nós, mulheres rurais, do campo, do cerrado, das florestas, das ribeirinhas, e sempre estamos no mundo do nosso silêncio, porque nós não temos vozes, né? Então, aonde eu posso estar atuando, estar falando, levando a nossa luta, eu sempre falo que a minha voz são asas para outras mulheres. Então, é isso aí, gente. Então, hoje eu me tornei mais uma borboletinha de novo aqui, só de estar aprendendo com vocês aqui. Muito bom, muito obrigada. E eu deixei aí meu e-mail, né, o e-mail da nossa comunidade.
Quem quiser também falar comigo ou mandar mais cursos, eu estarei aqui. Muito grata, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Sônia. E bem-vinda a todas as outras edições do nosso seminário. Muito obrigada, estarei. Ótimo. E pode convidar quem você quiser também. Então, eu Tá penso bom, que muito já... obrigada. Então, fechamos, Lívia, se você quiser já dar o Tem que obrigado agradecer, final. Denise, a você, a Letícia, pela palestra, por todos os conteúdos. Relembrar o pessoal que participou, né, que o certificado será enviado ao longo da semana, através do e-mail que vocês disponibilizaram no ato da inscrição. Eu disponibilizei aqui também o formulário de avaliação, sugestões de tema, quem puder colaborar, avaliando o nosso evento e também sugerindo novos temas para as próximas edições. Lembrando que a nossa próxima edição vai ser no dia 28 de julho, onde a gente vai receber a Lorelai, que vai abordar sobre o tema Mulheres, Águas e Éticas do Ambiente. Para quem quiser saber mais sobre as próximas edições, sobre mais do SLEG, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Obrigada. Boa tarde. Eu mandei para você, Denise, a apresentação, tá? Tarde, obrigada. Ah, tá ótimo. Então, eu compartilho e você dá abertura, né, para compartilhar com o evento. Pode subir para... Tá ótimo. Que faz o equilíbrio cego, a lata não mostra o corpo que entorta, pra lata ficar reta. Cada abraço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva.